Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Super o deputado federal Rogério Correia, do PT, ele que é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Super com vocês. Prazer é nosso, deputado. Eu quero começar a entrevista falando com o senhor a respeito de um requerimento que o senhor apresentou na Câmara pedindo à Procuradoria-Geral da República a retenção do passaporte do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eu queria que o senhor explicasse pra gente de onde e de qual pressuposto partiu essa solicitação, esse requerimento que o senhor apresentou. Primeiro porque o Dallagnol se nega a prestar esclarecimentos na Casa do Povo, que é a Câmara Federal. E ele tem questões a serem esclarecidas graves. Por exemplo, ele foi autor de uma fundação privada que ele próprio queria administrar de 2,5 bilhões de dinheiro da Petrobras, que não se passou pelo Congresso Nacional e ele simplesmente ia gastar esse dinheiro da forma que queria. A própria Procuradora-Geral entrou com uma ação contrária e o ministro Alexandre de Moraes travou essa verba. Até hoje ele não quis ir lá explicar. Então ele fugiu de 2 reuniões da Câmara Federal e de uma reunião do Senado. Ele se nega a ir até a nossa Câmara Federal e ao Senado. Nós não podemos convocá-lo, porque o regimento não permite. Eu já estive com a procuradora, a doutora Raquel Dodge, pedindo a ela que solicitasse a ele a ida. Posteriormente a essas convocações, apareceu também toda essa denúncia do The Intercept, onde ele, mais uma vez, se coloca como alguém que fez algo que não devia, em vários dos debates e vazamentos que nós estamos vendo na Vaza Jato. E agora, de maneira mais definitiva, aparece ele como grileiro de terra no norte do país, recebendo a família dele 37 milhões de indenização de forma criminosa. Então esse Dallagnol, ele já teria que estar afastado do Ministério Público. Como o Ministério Público não afasta, nós solicitamos que pelo menos o passaporte dele seja retido para que ele não fuja do país, que é o medo que realmente nós temos com cada denúncia que aparece do Dallagnol. Em relação ao site Intercept, né, esses supostos vazamentos dessas conversas, o senhor acredita que houve ação de hackers, por exemplo, porque nesse fim de semana, a deputada Joyce Hasselmann afirmou em vídeo nas redes sociais que o telefone dela teria sido hackeado e acusando, inclusive, o que ela chamou do mesmo grupo que fez o mesmo com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol. O senhor acredita em ações de hacker ou o senhor acredita mesmo que tenha tido esses diálogos? Não, que os diálogos existiram. Agora, se foram hackers que conseguiram esse diálogo e a partir disso repassou da Intercept, é que é a questão, foram hackers ou alguém lá de dentro que fez a própria denúncia? Isso nós não sabemos, porque o The Intercept, como jornal, como jornalista, eles têm a prerrogativa de não indicar qual a fonte que passou esses diálogos a ele, mas os diálogos eles próprios não conseguem desmentir. Às vezes o Moro fala, eu não sei se disse, não lembro o contexto, mas ele não aponta, olha, isto foi falso. Pelo contrário, cada vez que aparece o diálogo, alguém confirma que o diálogo existiu. Sejam jornalistas que já participaram às vezes daquele questionamento, seja checando os dados que colocaram com o futuro do que aconteceu. Então, que aquilo é uma realidade a forma que chegou do Intercept, eu não sei se foi hacker ou se alguém lá de dentro. Agora, a Joyce Hasselmann, eu fico preocupado, porque vai vir maldade do que ela falou lá. Inclusive, deve estar preocupada, né, em plenário, justamente falando isso. Ela deve estar preocupada, porque faço ideia o que ela andou dizendo lá. Ô deputado, o senhor acha que se ficar comprovado que foi uma ação criminosa de hackers que acabou fazendo com que houvesse esses vazamentos, isso pode enfraquecer o conteúdo daquilo que foi publicado? Não, é preciso separar as duas coisas. Se houve crime de hacker... O senhor defenderia inclusive a punição para um eventual hacker que tiver feito isso? Sim, porque ele pode ter infringido a lei, interceptando ilegalmente ações das pessoas que são individuais. Isso é uma coisa. A outra, caso tenha sido hacker, a outra é o conteúdo. Ele também não pode ser simplesmente ignorado por isso, pelo contrário. Agora nós temos que ver também no conteúdo o que o Moro e o Dallagnol andaram fazendo no carnaval passado. E vou te contar, foram coisas completamente sérias, né? Então é impressionante como que a justiça está nas mãos de um ex-juiz que combinava o jogo com o time adversário para prejudicar
a defesa. Então, o caso do presidente Lula, evidentemente, tem que ser anulado, porque o Moro combinou o jogo com o Dallagnol. Eu até falei isso na tribuna, comparando com o jogo de futebol. Tivesse jogando Brasil e Estados Unidos, o juiz pede o capitão dos Estados Unidos para cair na área que ele vai dar pênalti. Ele cai na área, ele dá o pênalti, os Estados Unidos ganham o jogo. Mais ou menos assim agiu Moro e Dallagnol. E eu falei, isso foi na cara do Moro quando ele foi lá. Na sua avaliação, deputado, já havia um acordo, uma combinação prévia entre o hoje presidente Jair Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro para que as coisas se encaminhassem como se encaminharam? Com certeza. O Dallagnol, o Moro, perdão, já era ministro antes do Bolsonaro ganhar as eleições. Eles já haviam combinado isso. Isso ele próprio não negou. Então ele agiu de má fé. Ele colocou denúncias, inclusive falsas, de que o Palocci teria dito na véspera da eleição prejudicar o Haddad. Nós vimos procuradoras dizendo, olha, cuidado, o Haddad pode ganhar, não deixa o Lula dar entrevista. Tudo isso o Moro interferiu, inclusive para não dar entrevista, inclusive para não deixar o Lula ser liberado. Então a negociação entre Bolsonaro, Moro e Dallagnol, no meu entender, elas eram óbvias, o que mostrou toda essa sujeira ali montada. Agora, é impressionante como que essas pessoas acham que estão imunes a tudo. Agora nós vimos anteontem, a esposa do Sérgio Moro indo num shopping de alto luxo em São Paulo, reuniu com socialites escolhido a dedo e foi lá criticar o que ela chama de assistencialismo, ou seja, Bolsa Família, educação pública, remédios do SUS. Essa elite perdeu a vergonha. Olha, nós estamos prestes no Brasil a um certo levante popular, porque a crise é muito grande, a crise econômica é impressionante. Agora já estão falando em crescimento de 0,1%. 14 milhões de desempregados, a indústria já disse que não vai crescer esse ano, nem o ano que vem, e voltou a desempregar pessoas. Então você tem uma crise econômica profunda, que este Paulo Guedes virou um neoliberal do século passado, aliás, da primeira metade do século passado, achando que o capitalismo ainda é aquele do início das coisas, que não tem Estado e que faz o jogo dos interesses dos Estados Unidos. Então, nós temos uma crise econômica profunda, uma crise social impressionante, o povo passando fome, a fome voltou, embora o Bolsonaro não queira reconhecer. E estamos prestes a uma crise política, viu? O Congresso Nacional não representa a maioria do povo. É a sociedade sinal trocado. A maioria do povo não está representada lá e a minoria tem maioria dentro do Congresso. O judiciário com o STF é covardado. Então, uma crise política pode levar, inclusive, a um levante popular. A coisa está séria no Brasil. Deputado, e até que ponto o senhor acha que esse vazamento dessas conversas, né, entre o Sérgio Moro, o Dallagnol e talvez aí algumas conversas que podem vir à tona da deputada Joyce Hasselmann, podem ajudar o PT, por exemplo, a voltar ao topo no Brasil quando a gente fala em eleições, porque a gente trouxe, inclusive essa semana aqui a Rádio Super, uma notícia de que o PT estaria buscando aliança com siglas de esquerda para tentar sobreviver, principalmente nas eleições do ano que vem, mas já pensando em 2022 também. Thalita, é claro que nós queremos voltar a governar, bem porque a nossa avaliação é de que o PT tem erros, como a esquerda teve erro, como todos têm erro, mas o Brasil melhorou muito, as pessoas não passavam fome, nós tínhamos emprego, o salário mínimo aumentava todo ano, o Lula criou várias universidades, a educação no Brasil estava melhorando, o sistema único de saúde com todas as dificuldades estava sustentado. Então, enfim, o nosso povo vivia muito melhor. Isso é um reconhecimento óbvio, por isso o presidente Lula é até hoje, o presidente mais querido que o Brasil teve. Então nós queremos voltar até para retomar essas questões. Nós colocamos a Petrobras também com crescimento, uma Petrobras que produzia quase que toda a gasolina e o diesel brasileiro. Falar nisso agora, uma notícia que nós já estamos trazendo com quase $1 bilhão por ano gasolina importada dos Estados Unidos. Então o Brasil está se desidratando, nós estamos perdendo a soberania. Então é preciso que a esquerda volte a governar, é preciso para o Brasil. Esse governo Bolsonaro, ele já deu errado, essa experiência da ultradireita, ela não vai dar certo, não vai ter retomada de crescimento com essa política econômica do Paulo Guedes. Ela traz mais recessão econômica, a roda da economia não gira. Por que as indústrias passaram de novo a demitir agora, este mês, e ao mesmo tempo falir muitas empresas? Porque não tem demanda.
Então não adianta, o capitalismo é assim, se não tem demanda, não adianta tirar direito do trabalhador achando que a pessoa vai investir. Ninguém vai aumentar uma fábrica se não tiver demanda. Ele vai continuar demitindo. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Essa experiência precisa acabar. A esquerda precisa apresentar, e nós estamos trabalhando para isso, já uma alternativa para o Brasil. Olha que são só 200 dias de Bolsonaro, mas as pessoas já estão pedindo qual a alternativa que a esquerda tem para o Brasil. Haddad novamente? Pode ser o Haddad, quem for, pode ser o Flávio Dino do PCdoB, isso não importa. Importa, numa altura dessa, nós apresentarmos um programa. Pode ser a Manuela do PCdoB, pode ser o Freixo do PSOL. O que importa é que nós precisamos de ter um programa que mostre que o Brasil é possível recuperar, mas que nós não podemos manter esta política que o governo Bolsonaro tem mantido. Ela é um suicídio para o país. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e resposta também objetivas. Combinado, deputado? Pois não, Thalita. Lava Jato. Uma farsa. Sérgio Moro. Juiz ladrão. Jair Bolsonaro. Fascista. PT em 2020, nomes próprios para as prefeituras ou apoio aos candidatos de outras legendas, pensando já em 2022? PT com aliança pela esquerda. Governo Zema. Nada de novo. Fome no Brasil. Voltou. Nós conversamos hoje com o deputado federal Rogério Correia, ele que é o vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, mais uma vez nosso convidado aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer sua participação, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, deputado. Eu que agradeço e tomara que o Brasil tome rumos melhores do que o que está acontecendo até agora. Nós estamos lá na Câmara para isso. Muito obrigado pelo convite.